Oi! E aí, Radical, eu sou o Daniel. Estou aqui hoje com vocês para conversar sobre mais um tema polêmico, um tema difícil, como tem sido comum esses últimos domingos, né? E hoje o assunto a gente chamou de o Evangelho e os não alcançados. Durante os últimos cultos aí a gente tem falado sobre várias questões complexas, né, para dizer o mínimo. Meu computador acabou de dar uma enlouquecida aqui, pronto. A gente tem falado sobre várias questões meio complexas, meio difíceis, né? E muitas vezes a gente tem a tendência na igreja de falar sobre assuntos, de refletir, de falar de teologia, né? Que não tem sido o caso, a gente tem falado de muitas questões práticas. Mas talvez muitos aqui já tenham lidado com a tentação, como eu sofro, do intelectualismo, ou seja, a gente pensar e não fazer nada. A gente falar muito dentro da igreja, a gente querer estudar e dizer que sabe da Bíblia, dizer que sabe o que Deus quer, mas a gente nunca fazer o que Deus quer, né? E a gente discute, no final a gente se parabeniza, porque a gente se importa, porque a gente tem uma opinião sobre todas as coisas difíceis do mundo, né? Só que a gente não faz nada sobre nenhuma delas. E eu, como eu disse, né, eu sofro desse mesmo mal, a minha vida inteira eu sofri com isso, com essa necessidade de transformar a teoria em prática, e a minha dificuldade de fazer isso, porque minha zona de conforto é muito mais ficar aqui falando, ficar pregando, ficar escrevendo, do que fazendo, né? Então é aquela tentação que eu tenho certeza que muitos aqui vão se identificar, do que já sentiram, por exemplo, rapaz, eu sou um cara legal, eu sou uma pessoa, eu sou gente boa, eu nunca cometi nenhum pecado grave, eu já sou bom bastante, né? Talvez uns já se vejam do outro lado, né? Eu não valho nada, eu não consigo fazer nada, mas outros, talvez quem cresceu na igreja, pense assim, não, eu nunca fiz nada demais, eu nunca me desviei, não sei o que e tal. Então eu já sou bom, não preciso me esforçar para fazer nada especial pelo reino de Deus, eu não preciso provar para ninguém que eu sou crente, né? Só que não tem a ver com isso. Tem um livro que eu trouxe, mas esqueci de trazer aqui para cima, chamado Contra a Cultura, do David Platt. E esse livro... Não precisa não, meu pai. Já foi ele pegar o livro para mostrar. E foi nele, no último capítulo desse livro, que eu baseei essa fala de hoje, né? Olha essa modelo aqui, gente. Olha que coisa linda, a minha esposa, ó. Muito bem, eu gostei de ver a animação, ó. Ela está mais animada pela minha esposa do que... Está mais animado do que para o acampamento. Eu estou até ficando preocupado, né? Que aparece a minha mulher e o povo bate mais palma do que para ganhar ponto. Mas tudo bem. Ela merece. Então, esse livrinho aqui, Contra a Cultura, né? Que a gente baseou essa fala de hoje. E esse livro, como o nome já diz, Contra a Cultura. É sobre a gente ir contra o que muitas vezes é a cultura em que a gente vive. E isso não é fácil, né? E o Evangelho é isso. O Evangelho é contra a cultura, né? E o autor desse livro aí, o David Platt, que é um pastor, um missionário, ele fala sobre a necessidade fundamental, muito importante, que todo crente precisa entender, que é o que é realmente o Evangelho. O que é que significa o Evangelho? Talvez cada um de vocês aqui tenha um pensamento sobre o que é o Evangelho de Jesus Cristo. E a gente vai entrar um pouquinho mais sobre o que é realmente, fundamentalmente, essencialmente o Evangelho. E uma das coisas que esse cara fala, logo no início desse capítulo, ele diz assim, que ele não se contenta em ter uma atitude de piedade, de preocupação com as coisas da cultura, né? Aquele negócio, rapaz, o aborto, o sofrimento, a morte, né? E tal, a pobreza. E ele não quer fazer como as outras pessoas, como muitas pessoas, né, nas igrejas fazem, que é o que eu disse, né? É um silêncio prático que ele chama. A gente fala muito e faz muito pouco, né? E ele também fala sobre a importância da gente se manifestar, da gente não ficar calado sobre questões difíceis. Então a gente vai entrar um pouco nesses dois pontos aí ao longo da conversa de hoje. Mas em resumo, se eu puder deixar uma mensagem aqui para vocês do que é o centro aqui do que a gente vai conversar, é o seguinte: nós não podemos ficar calados e nós não podemos ficar parados. Cada um de nós aqui que conhece Jesus, nós somos filhos de Deus. Nós somos resgatados por Ele para que a gente possa cumprir a vontade de Deus nesse mundo, para que a gente possa proclamar o nome dEle, para que a gente possa glorificar o nome dEle. Falar da verdade dEle, agir pelos seus propósitos, pela sua vontade, né? Então a gente não pode fazer
O que a gente não pode fazer é usar esse fato de que nós somos resgatados por Deus para justificar a inércia, a passividade, ficar parado sem fazer nada. Dizer assim, eu já fiz a minha parte é crer em Deus, minha parte é ter fé e acabou por aí. É para contrapor isso, para não dizer que é o Daniel falando, eu vou trazer aqui a palavra de Deus. O apóstolo Tiago escreveu o livro de Tiago na Bíblia, um dos discípulos de Jesus, né, ele escreveu o seguinte, alguém dirá para você, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Ou seja, ele está dizendo, se alguém vier dizer, eu tenho só fé, eu não preciso fazer nada, porque a fé já é suficiente. O apóstolo Paulo fala isso, né, no sentido de que a graça e a fé é suficiente para a nossa salvação. Mas Tiago ele vai um passo além e ele diz o seguinte, mostre a sua fé sem obras, ou seja, a sua fé que você diz que tem, que você acredita em Deus, e fica por isso mesmo, e você age como se ele não existisse. E eu vou te mostrar a minha fé através das minhas obras. Quando você olhar para a minha vida, você vai perceber que essa fé é genuína. E aí olha só o que ele fala, você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Você já parou para pensar nisso? Que até os demônios creem em Deus? Eles vivem no mundo espiritual, eles sabem que Deus existe. Entre os seres humanos pode ter vários ateus, mas pode ter certeza que entre os demônios não existe nenhum. Porque eles sabem muito bem que Deus é real e tudo que eles fazem é uma tentativa frustrada de tentar ir contra os planos dele. Só você olhar para os evangelhos, você vê que cada vez que Jesus encontrava uma pessoa endemoniada, aquela pessoa não dizia, eu não acredito em você, você não tem poder, você não é de Deus. Ela dizia o quê? Por favor, me deixe em paz, sai de perto de mim, eu sei que você é o Filho de Deus. Por favor, me deixe ir. Os demônios sabem muito bem quem Deus é, mas não significa que eles são servos dele. Nós podemos até acreditar que Deus existe e mesmo assim não ser servo de Deus. Pense um pouco sobre isso, certo? Então, se até os demônios creem em Deus, deve ter alguma outra coisa que diferencia a gente, né? Aí, pensando nisso, nas escolhas que a gente pode fazer na nossa vida, com base nessa afirmação, eu diria que a gente tem mais ou menos 3 opções. A gente pode, primeiro, abandonar a nossa fé e seguir os nossos próprios conceitos, nosso próprio jeito pessoal de ver as coisas, que no final das contas vai dar em esculhambação. A gente vai se lascar, basicamente. Mas eu posso também não abandonar a fé. Eu posso dizer, não, eu acredito em Deus. E viver um dia a dia confortável, né? Uma rotina em que eu vou aderir aos princípios básicos do cristianismo. Aí eu vou me passar, né, de santo e digo, rapaz, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço sexo antes do casamento, eu leio a Bíblia todo dia, eu oro. Eu faço até jejum, eu faço vigília. Aí pronto, eu digo, agora eu estou garantido. Agora eu estou confortável, porque eu faço todas as disciplinas espirituais, porque eu cumpro os 10 mandamentos, não sei o que e tal. Então, acabou, minha vida está ótima, garantida. Mas existe uma terceira opção, que é uma opção que vai além do confortável. E eu posso dizer para vocês que isso é muito difícil, certo? Para mim é difícil. Que é a gente realmente, verdadeiramente, de coração, entregar tudo na nossa vida para Jesus. A gente dizer amém para tudo que Jesus chamar. E, acreditem, não é fácil, mas é a coisa mais gratificante que nós podemos fazer. Porque dizer amém para tudo que Jesus nos chama é receber algumas bênçãos, mas também é abdicar de muita coisa. Muita coisa que a gente acha que é preciosa, que é valiosa, que é importante para a nossa vida, a gente vai descobrindo cada vez mais que aquilo não tem a mínima importância. E qual dessas atitudes que faz mais sentido para você? É a de abandonar a fé, a de viver confortavelmente, seguindo os princípios básicos? Ou é de realmente entregar tudo aos pés da cruz, entregar tudo diante de Jesus e dizer amém? Qual dessas atitudes você acha que é a atitude bíblica? Qual é a atitude que Jesus espera de nós? Aí eu vou dizer uma coisa simples. Se você ouvir um pouquinho da história de Jesus, você sabe o que é que ele fez por você. Você sabe que ele se sacrificou, que ele entregou a própria vida em favor de nós. E assim como ele se sacrificou por nós, o que ele deseja não é nada mais que a gente faça o mesmo por ele, por amor a ele. E mesmo assim ele ainda nos abençoa
que a grande, grande maioria de nós não vai precisar ser executado, torturado e morto numa cruz. Como algumas pessoas hoje em dia são torturadas e mortas por causa de Jesus, ainda em alguns países do mundo. E graças a Deus, por enquanto, hoje, nós não temos essa ameaça aqui no Brasil, por enquanto. Mas se ela existisse, você acha que você estaria pronto para enfrentar isso? Para, por amor de Jesus, você entregar tudo, até mesmo os seus bens, sua casa, até a sua própria vida? Novamente, eu vou dizer que eu estou falando aqui e eu pensando aqui, rapaz, será que eu conseguia? Mas isso não é nada menos que o chamado de Deus para a nossa vida. E aí, voltando aqui para a palavra de Deus, a gente vê várias ocasiões que Cristo desafiava as pessoas que queriam seguir Ele a atitudes bem extremas. E a intenção dele com esses desafios era demonstrar o quão sério é ser um discípulo de Jesus. Eu vou ler aqui alguns exemplos para vocês entenderem algumas coisas que Jesus falou para a pessoa que dizia, olha Jesus, eu quero te seguir. Aí você pensa aí o que é que você acha. Lá em Lucas 9 fala o seguinte, ó, os apóstolos andavam com Jesus, né, pelo caminho, aí teve um homem que falou assim, Jesus, eu te seguirei por onde quer que fores. Aí o que é que ele responde? As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, se você quer me seguir, saiba que você pode não ter nenhum teto para você dormir. Porque eu estou vivendo aqui um dia de cada vez, né? Aí outro chegou e disse... Aliás, ele falou, siga-me, né, para o cara. E o cara, Senhor, deixa eu primeiro sepultar meu pai. O pai dele tinha acabado de morrer. E o que é que Jesus disse? Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. E outra pessoa chegou e disse, eu vou te seguir, Senhor, mas deixa eu primeiro voltar e me despedir da minha família. Aí o que é que Jesus respondeu? Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, para um ele disse, olha, você não vai ter onde repousar a cabeça. Para o outro ele disse, deixa o seu pai lá e venha logo proclamar o reino. Para o outro ele disse, não se despeça, não olhe para trás. Vocês acham que Jesus ele é contra você se despedir da sua família? Contra você sepultar o seu pai, você cuidar das pessoas que você ama? Óbvio que não, né? Mas essas frases aqui que ele disse foram certeiras para aquilo que eu falei, para ele demonstrar o quão radical é. Radical, né? O quão radical é viver o evangelho. Isso é um dos motivos aqui de ser radical. Sei, um tempo atrás teve a campanha do amor é radical, né? Tem até as blusas ali, só ama quem é radical. Jesus nos chama a ser radicais, mas não é radical de extremista, de violento, nada disso, né? É porque a palavra de Deus ela é radical. Jesus diz assim, ou você é por mim ou você é contra mim. Ou você ajunta ou você espalha. Não tem negócio de ficar no meio termo, não tem negócio de neutro, né? Então, quando a gente escolhe viver Jesus, a gente tem que entender que Ele tem um chamado, uma missão para nós. Outras situações aqui, ó, que eu acho muito interessantes. A história do homem rico, vocês já ouviram? Do jovem rico? Quem já ouviu? Muitos ainda não ouviram, vários conhecem, né? Basicamente é o seguinte, chegou um jovem rico para Jesus e falou assim, mestre, o que é que eu farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus falou, olha, você conhece os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Aí o cara, né, o cara que vivia confortável lá, lembra dos 3 tipos que eu falei? Aí o cara, Senhor, a tudo isso eu tenho obedecido desde a adolescência. Ou seja, rapaz, eu cresci na igreja, né? Isso aí é muito fácil para mim. Nunca caí em pecado sexual, nunca desonrei meus pais, sempre fui obediente, nunca matei ninguém, nunca furtei, né? Rapaz, eu estou bem demais. Aí Jesus disse, Pois falta lhe uma coisa ainda. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. O que aconteceu? O cara ficou muito triste e foi embora, porque ele era muito rico. Então, gente... A cada pessoa, Jesus tem um desafio, certo? Por que ele falou isso? Porque ele sabia que o cara não era capaz de abdicar do que ele realmente valorizava. Para ele era muito fácil honrar os pais, para ele era muito fácil obedecer, era muito fácil não adulterar, não matar. Ele vivia desde criança os princípios da Bíblia. No caso ali da Torá, né, dos judeus, da escritura deles. Então, para ele era muito fácil fazer tudo isso. Mas quando Jesus pegou no calo dele, esse cara é muito rico. Você seria capaz de abandonar tudo por mim? Aí o cara disse, não, estou fora. Aí não dá para mim não, aí é demais.
E o último exemplo aqui é Jesus dizendo para os discípulos dele, ó. Lucas 9 também, 23 a 25, ele fala assim: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Então o que Jesus está nos dizendo basicamente é: quanto mais você procura alcançar alguma coisa nessa vida para si mesmo, mais você vai se autodestruir. Quanto mais você se negar os seus prazeres, negar os seus desejos. Eu não estou falando aqui que você não pode mais sonhar com nada, mais querer nada, certo? Mas é você estar atento ao chamado de Deus, à vontade dEle, àquilo que Ele te chama a fazer, aquilo que é mais importante. A gente vai já entrar no que é isso que é mais importante. Mas à medida que você nega a si mesmo, você descobre quem você realmente é, quem Deus te fez para si. É uma pessoa, eu te garanto, que é muito melhor do que quem você é hoje, do que quem você foi ontem. Porque quanto mais a gente caminha com Jesus, mais a gente se transforma. E mais a gente se torna um instrumento de bênção na vida de outras pessoas, e mais nós mesmos somos curados e restaurados. Então, diante de tudo isso, a gente entende que seguir Jesus é abdicar de nós mesmos, aceitando cada vez mais a vontade dele sobre a nós. E isso é até mesmo a gente estar disposto a sofrer para a gente verdadeiramente transformar a cultura, transformar a sociedade, transformar as pessoas à nossa volta. Esse pastor David Platt, né, que eu falei, que escreveu esse livro, um dos negócios que ele fala é o seguinte: é evidente que escolher a cruz em detrimento do conforto é um requisito para seguir a Cristo. E aí ele vai falando no livro que já passou o tempo em que ser da igreja era uma coisa legal, era uma coisa bonita, era uma coisa positiva. Talvez em alguns círculos isso ainda aconteça. Mas cada vez mais, se a gente olha para a sociedade, se a gente olha na realidade da nossa escola, depois nas faculdades, nos trabalhos. Digo isso porque eu vivenciei, eu sei que a geração atual ainda é mais difícil ainda e vai ser cada vez mais difícil. É cada vez menos confortável ser cristão, é cada vez menos confortável você se manter firme nos princípios de Jesus. Então, antes era muito bonito, né? Rapaz, o cara vai para a igreja toda semana, o cara, ele é fiel à mulher dele, que lindo e tal. Hoje em dia, você já ouviu falar que fidelidade no casamento é coisa do passado. Que você ficar casado só uma pessoa o resto da vida é loucura. Eu tive professor meu que dizia que, rapaz, se a minha mulher tiver vontade de ficar com outro cara, tá certa ela. Ela tem que ir lá mesmo e tudo, e eu também do mesmo jeito, porque é assim, o casamento é só um contrato entre pessoas que se gostam, não é para se prender. Já ouvi disso para pior. Então, cada vez mais, né, esse pastor fala, crer na Bíblia de fato, não é ser cristão assim de nome não, porque ser cristão de nome é fácil, você dizer que ama as pessoas e acabou, isso é muito fácil. Agora, você crer realmente na Bíblia, com todas as coisas difíceis e polêmicas, que hoje a gente sabe que a sociedade não aceita mais, é você colocar em risco a sua reputação, é você sacrificar o seu status, é você às vezes até discordar da sua própria família, dos seus amigos mais próximos, aquelas pessoas que te amam, mas se elas ouvem uma opinião que elas não gostam, elas não olham mais nem na sua cara. É você arriscar até mesmo o seu emprego, a sua segurança econômica, porque tem lugares que se você falar uma coisa polêmica, o cara te manda embora na hora, porque ele não vai arriscar, né, você ser cancelado, levar a empresa dele com você. Então você vai perder muitas chances de ser elogiado, muitas chances de ser querido, de ser amado, de ser admirado. E até mesmo em alguns lugares do mundo, né, como eu falei, você vai arriscar a vida, você vai arriscar ser violentado, ser machucado e até ser morto. Será que nós estamos preparados para lidar com isso? E aí tem um outro lado, né? Beleza, a gente vai ser perseguido, as pessoas não vão gostar e tudo, mas o que é que a gente tem que fazer? É uma outra coisa que eu acho muito interessante que esse pastor escreve, é sobre a parte positiva do cristianismo, o que é que a gente tem para entregar para o mundo. Ou a gente só vai tomar porrada, né? A gente tem algo a entregar da mensagem de Cristo. Esse cara fala assim, ó, não é possível amar o pobre e viver no mais completo luxo. Não é possível cuidar do órfão e da viúva sem que isso tenha implicações imensas na composição da sua família.
que você vai ter que perder dinheiro, você vai ter que cuidar de pessoas, talvez até acolher na sua casa. Não é possível confessar as convicções do Evangelho sobre casamento e sexualidade sem ser criticado. Não é possível, de modo algum, professar a verdade do Evangelho e continuar querido por todos. Não é possível. Aí, então, Daniel, a gente precisa buscar perseguição, preciso buscar que as pessoas tenham raiva de mim por causa daquilo que eu acredito? Claro que não. A gente tem que ser amoroso, a gente tem que ser gentil, a gente tem que amar as pessoas, cuidar. Mas à medida que a igreja se fundamenta na palavra, que ela proclama, que ela vive a palavra de Deus no mundo, mais o mundo e a cultura parecem distantes e hostis, contrários a ela. Quanto mais você for coerente e você não tiver medo de proclamar a verdade, mesmo em amor, certo? Mesmo que você fale com todo o amor do mundo, com toda a graça e misericórdia, algumas pessoas vão se incomodar, isso é fato. Mas ao mesmo tempo que vai haver tudo isso de ruim que eu falei, você vai ver como muitas pessoas vão ser impactadas, muitas pessoas vão encontrar Jesus, vão encontrar restauração, vão encontrar liberdade na pessoa de Jesus e no amor de Deus. Aí você me pergunta assim, Daniel, mas eu já faço isso, eu faço o meu melhor para proclamar Jesus, eu falo do amor de Deus, eu tento ser gentil, mas eu sou firme também, eu não me escondo nas minhas opiniões. Mesmo assim, as pessoas não me odeiam, eu tenho amigos descrentes, eles não ficam me perseguindo, eles não têm raiva de mim. Aí você me pergunta, isso está errado, né? Eu estou fazendo alguma coisa errada? Não. Não significa que você está fazendo alguma coisa errada, que, como eu falei, você não tem que buscar ser perseguido. Eu acho que Deus tem destinos diferentes, provações diferentes, desafios diferentes e bênçãos diferentes para cada um de nós. Mas o que nós não podemos fazer é nos omitir. Se você sabe que você não está se omitindo, usufrua da amizade, do cuidado, da atenção daqueles que, mesmo não concordando com você, conseguem te respeitar como eles vão usufruir da sua. Mas se em algum momento você tiver que escolher entre ser verdadeiro com aquilo que você crê e ser conivente com aquilo que o mundo prega, você precisa ser verdadeiro. E aí, falando em verdadeiro, né? Até coloquei aqui, uma das coisas que a gente não pode fazer é se render às ideologias, às filosofias, às opiniões do mundo, sejam antigas, sejam novas, porque elas mudam todos os dias. A palavra de Deus é eterna, mas as opiniões do mundo, elas mudam diariamente. Que a gente vive numa coisa, num contexto que alguns chamam de pós-verdade. Alguém já ouviu falar esse termo, pós-verdade? A maioria não, né? Ou então tem vergonha de dizer. O que é pós-verdade, né? Esse contexto que eu entendo que a gente vive hoje. Pós-verdade foi escolhida como a palavra do ano 2016, lá do dicionário Oxford. E esse dicionário ele define assim: pós-verdade é aquilo que é relativo, ou seja, que se relaciona, né, às circunstâncias nas quais fatos objetivos influenciam menos a formação da opinião pública do que apelos à emoção ou à crença pessoal. Ou seja, traduzindo aqui, a pós-verdade é uma situação, uma circunstância em que a objetividade, em que os fatos, em que a verdade é menos importante para a opinião das pessoas do que as suas emoções e aquilo que elas creem, por mais que não tenha nada a ver com a realidade. E a Academia Brasileira de Letras também tem uma definição que diz que pós-verdade é um contexto em que informações ou notícias verossímeis, ou seja, que parecem verdade, caracterizadas pelo forte apelo à emoção e baseadas em crenças pessoais, ganham destaque como se fossem fatos comprovados ou verdade objetiva. Então essa palavra ela foi muito usada para falar das eleições de 2016, lá na época do Trump contra Hillary Clinton, né? Tinha muita fake news e tudo mais, e se percebeu que no discurso político, isso é muito comum, né? Qualquer semelhança com o Brasil é realidade total, tem tudo a ver. Não sei se vocês já viram políticos falando, mas muitas vezes os caras falam uma coisa que é uma completa mentira, mas que para quem apoia ele, faz sentido acreditar porque é conveniente para o que ele acredita, para a ideologia dele, ou porque ele apoia aquela pessoa. Então todo mundo espalha como se fosse a mais pura verdade, sem jamais ir atrás de saber se é mesmo. Então isso é a pós-verdade, é quando a gente se importa mais com o que a gente sente, o que a gente acha, do que com o que é, de fato, né? Então isso vai muito além da política, isso vai para todas as áreas da nossa vida, isso vai também para nossas crenças. A gente pode ir além da política, né, com esse termo.
Nós estamos na era das pós-verdade porque nós estamos em um tempo em que a verdade não importa mais. Importa o que nós sentimos, o que nós achamos bom, que é a nossa opinião, a minha opinião pessoal. Mas a verdade, né? A última vez que eu preguei aqui, eu até falei sobre isso, né? Falei sobre Jesus e eu disse, Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele não é uma verdade, né? Não tem como você ter ao mesmo tempo várias verdades opostas coexistindo. Então você tem que escolher em que você realmente crê. E existe um fundamento para isso que eu acredito? Mas a verdade está se tornando cada vez mais um conceito irrelevante e ultrapassado. Cada vez mais a gente acha que verdade não importa, porque a gente está na pós-verdade. Essa história de verdade já passou. Agora o que importa é o que eu acho, o que eu sinto, aquilo que me faz sentir bem. E isso está dominando as nossas igrejas. A fé que nós cremos há 2000 anos, os ensinamentos do próprio Jesus, dos seus apóstolos, as tradições dos primeiros cristãos lá no século I, II, tudo isso que foi criado, fundamentado, toda essa base que foi construída, em poucos séculos, em poucas décadas, está sendo trocado por ideologias modernas, por pressão social, que faz com que a gente encontre o que é mais conveniente para as pessoas não acharem que a gente é retrógrado, para as pessoas não acharem mal da gente, e por interpretações completamente absurdas da palavra, por opiniões e preferências pessoais que não condizem com ela. E pior, gente, isso não é só em pessoas que frequentam a igreja casualmente, isso é entre pessoas que se declaram cristãos e até mesmo entre vários pastores. Só para vocês terem ideia, coisas que eu já vi pastores afirmando sobre o evangelho, já vi pastores na internet falando, pregações falando. Já vi pastores falando que a Bíblia apoia o aborto, a homossexualidade, o sexo sem compromisso. Normalmente, o pessoal mais da esquerda. Aí os caras mais da direita, já tem gente que fala que a Bíblia apoia o racismo, apoia a desigualdade social, apoia você matar os bandidos, apoia oprimir mulheres. Aí já vi pastor dizer que o cristão tem que obrigatoriamente defender político fulano, político ciclano, tem que defender a direita, tem que defender a esquerda. Já vi uma pregação de um pastor na internet dizendo que Deus é trans, porque ele era Deus, se transformou em homem, então ele é trans. Já vi gente dizendo que Deus tem gênero neutro, como se ele fosse um ser humano, né? Porque ele não é homem nem mulher, sendo que ele é um espírito. Já vi pastor na internet dizendo que a serpente lá no Jardim do Éden, que enganou os homens, fez eles pecar, estava certa, que ela só queria trazer conhecimento, iluminar a razão das pessoas. Porque Deus, o Deus do Velho Testamento era maligno, né? Não queria deixar as pessoas conhecerem a verdade. Já vi pastor dizendo que Jesus não apoiava o Deus do Antigo Testamento, que Jesus era o oposto desse Deus, era outra coisa. Já vi pastor dizendo que a Bíblia estava errada, que ela não serve para nos guiar, que Jesus pecou. Já vi até dizendo que Jesus era racista. E já vi pastor até mesmo dizendo que Deus nem existe, que ele é só uma metáfora para o poder da humanidade, a crença, a espiritualidade, a força do amor. Então eu já vi tudo isso, certo? Diante de todas essas loucuras e todas essas coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, Deus nos chama a ser firmes num mundo que a cada dia se distancia mais da verdade de Deus. Porque onde cada um quer criar sua própria interpretação, seu estilo, a sua marca de cristianismo, como se ele tivesse disponível para cada um inventar do seu jeito, como se fosse uma moda qualquer, a gente tem a responsabilidade de ser diferente, de ser diferença nesse mundo. Uma coisa que o David Platt fala que eu achei muito interessante, né? A gente às vezes acha que dizer que ama as pessoas justifica a gente esconder a verdade. Justifica a gente fingir que concorda com ela e deixá-la continuar pecando e caminhando para o inferno porque a gente não quer confrontar ela. Mas muitas vezes, a grande maioria das vezes, eu digo para vocês, a gente não está preocupado com o bem-estar da pessoa, a gente está preocupado com o nosso bem-estar. A gente está preocupado com ela ficar com raiva da gente, não querer ser mais nossa amiga, nos perseguir, da gente ficar mal visto. Aí ele fala assim, ó, como é que pode ser um ato de amor eu mentir para o próximo? Eu torcer a verdade para adequar o gosto dele ou ao meu. E por fim levá-lo para longe de Deus e levar a mim mesmo para longe de Deus no processo. Não tem como isso ser um ato de amor. Isso é um ato de omissão, até mesmo de ódio à vida do irmão. Que eu estou deixando de dizer a verdade por uma conveniência minha, por egoísmo. Então, diante de tudo isso, né?
ele também fala o seguinte, outra coisa que eu achei muito interessante. A gente consegue introduzir na própria igreja, inclusive nas igrejas que mais dizem crer na Bíblia, várias coisas que não estão na Bíblia. Porque a gente procura as nossas próprias preferências. Então o desafio é a gente abandonar os nossos confortos culturais, sociais, pessoais, econômicos, para se sacrificar pelos outros nessa grande missão que é o Evangelho. Aí beleza, eu falei que eu ia explicar o que é o Evangelho, né? Falei, e não dei uma definição de Evangelho. Para a gente começar a entender o que é o Evangelho, vamos ouvir Tiago de novo. Tiago disse o seguinte, aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. O que tem a ver isso, né? Aquele que ouve a palavra e não pratica, uma pessoa que só diz, mas não vive, é como alguém que esquece quem realmente é. Se olha no espelho, vê aquela imagem do que é, daquilo que Deus lhe formou, mas assim que sai de perto daquilo ali, esquece totalmente. Mas o homem que observa a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, se engana. Sua religião não tem valor algum. Mas a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura, imaculada, perfeita é essa. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Olha aí essas duas coisas. Cuidar dos órfãos e das viúvas e não se deixar corromper pelo mundo. Foi isso aí que Tiago resumiu na nossa religião, a nossa missão. Então, entender que o que é cuidar dos órfãos e das viúvas, né? Quando a gente conhece a palavra, a gente entende que a gente precisa cuidar das necessidades das pessoas de forma prática, de forma amorosa, né? Beleza, mas que necessidades são essas, Daniel? Então, é eu dar um pão para o órfão, é eu acolher ele na minha casa, é eu dar um dinheiro, dar um alimento, dar um produto de higiene. É simplesmente isso que é cuidar dos órfãos e das viúvas? É quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vê que o foco dele não eram as necessidades físicas das pessoas. Ele também ajudava elas nessas necessidades. Mas Jesus ia muito além. Agora eu vou definir o que é evangelho. Evangelho significa boa notícia, boa nova. A preocupação de Jesus era com isso, com o evangelho. E qual é essa boa notícia que Jesus veio dar? A de que Deus se fez homem, se tornou Cristo, né, encarnado, veio para esse mundo, viveu de forma perfeita, não pecou, mesmo assim sofreu, foi perseguido, foi morto em nosso lugar, como eu falei. Mas depois, para a glória de Deus, ele ressuscitou e ele vive para sempre. E através desse sacrifício de Jesus, que era o Cordeiro Santo, o Cordeiro Perfeito, que se sacrificou, mesmo não tendo nada que se pudesse dizer contra ele, ele pagou o preço pelos nossos pecados, aqueles que realmente cometeram erros. E através disso, Jesus nos oferece salvação. Essa é a boa notícia, esse é o Evangelho. É o oferecimento de salvação, o perdão dos nossos pecados. O Evangelho é arrependimento, perdão e salvação. E Jesus ajudava as pessoas na integralidade do seu, ou seja, as pessoas completamente. Ele era o bom pastor, né? Como ele mesmo se chamava. Então ele curava elas de doenças, pessoas com enfermidades físicas, pessoas doentes, sofrendo, morrendo. Ele dava alimento, ele multiplicou pães e peixes, né? Fez milagres para dar às pessoas alimento. Mas muito mais do que isso, ele pregou arrependimento e salvação por meio do perdão de pecados, a partir do sacrifício dele. Sem esse sacrifício, sem o arrependimento, todas essas coisas que ele fez teriam sido inúteis. Ele teria alimentado o povo algumas vezes, teria curado algumas pessoas, depois teria ido embora e teria ficado por isso mesmo. Mas através desse sacrifício, ele consegue nos oferecer a eternidade. Uma vida eterna ao lado dele. Isso é muito, 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 muito mais importante do que você dar um alimento para uma pessoa. Isso significa que eu não vou dar o alimento para a pessoa? Não. Como eu disse, Jesus já ajudou as pessoas na sua completude. Mas só para a gente ouvir, para não dizer novamente que sou eu falando, algumas palavras de Jesus a esse respeito. Uma vez uma mulher chegou com um perfume caríssimo, quebrou e jogou aos pés de Jesus para lavar, enxugou com seus próprios cabelos, em uma atitude de adoração a ele, quando ele estava perto de ser morto. E aí os discípulos chegaram, né? Rapaz, por que essa mulher não vendeu esse perfume e deu dinheiro para os pobres? É um perfume tão caro, ele varia, tipo assim,
quase um ano de trabalho de um trabalhador comum. E aí qualquer pessoa racional comum pensaria assim, é verdade, né? Como é que pode? A mulher gastou esse dinheiro todinho para lavar os pés dele uma vez. Aí Jesus falou assim, deixa ela em paz, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. O que ele estava dizendo? A gente vai ter várias oportunidades de ajudar os pobres. Agora, o Senhor Jesus ele está em primeiro lugar. E acima dos pobres, acima dos ricos, acima de qualquer pessoa, acima do nosso bem-estar, acima da nossa alegria, de tudo que a gente tem, está a glória e honra ao Senhor. Isso é o mais importante. Uma outra situação que eu acho muito interessante. Os caras trazem um paralítico para Jesus. Eles abrem o teto e levam o cara pelo teto, porque tinha uma multidão em volta dele, e pedem a Jesus para curar ele, né? E estava cheio de mestres da lei lá se achando, né, perto de Jesus. Tinham raiva dele e tudo mais. E aí Jesus olha para o paralítico e diz assim, filho, os seus pecados estão perdoados. Ele não cura ele fala isso, os seus pecados estão perdoados. E aí os caras vão e acusam ele. Ele está blasfemando contra Deus. Como é que ele pode perdoar pecados se só Deus perdoa pecados, né? E aí Jesus fala, por que vocês estão remoendo essas coisas? O que é mais fácil eu dizer para o paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou se levante, pega a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, ele diz, levante-se, pega a sua maca e vá para casa. E o homem foi curado, se levantou e foi para casa. Mas a primeira iniciativa de Jesus não foi fazer isso. Foi perdoar os pecados desse homem. Porque ele sabia que perdoando os seus pecados, ele estaria muito mais feliz, muito mais pleno e muito melhor na eternidade do que simplesmente sendo curado naquele momento. E ainda assim, ele, em amor, curou aquele homem. E a última situação é com a mulher samaritana. Alguém já ouviu essa história da mulher samaritana? Mulher chega no poço, né? Jesus vai lá, pede uma água para ela, ela dá água para ele beber. Aí Jesus fala, se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você que teria me pedido, e eu lhe daria água viva. E ela, mas o senhor não tem como tirar água, o poço é fundo, como é que você ia conseguir essa água viva? E aí ele diz, quem beber dessa água terá sede outra vez, dessa água do poço. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Que é a verdade, né? Que é a fé. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará mais uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Mais uma vez Jesus mostrando, né? A água que ele tem a oferecer, aquela mulher lhe ofereceu água física para ele matar a sede. E ele disse, essa água aí é importante, mas quem beber dessa água, no outro dia vai ter sede de novo. Aliás, bebendo água, daqui a 1 hora está com sede de novo, né? Mas quem beber da água que eu lhe der, da minha palavra, esse vai ser satisfeito o resto da vida. E além, até a eternidade. Então, olhando para tudo isso, para todas essas palavras de Jesus, qual é a nossa conclusão? Que o Evangelho não pode excluir nenhuma área da vida das pessoas. Nem a emocional, nem a física, nem a econômica, social e nem a espiritual. Jesus nos chama a impactar as pessoas no seu todo. E dentre todas essas áreas, a espiritual é a mais importante. David Platt fala o seguinte, como o Evangelho é a necessidade mais premente, ou seja, mais importante das pessoas, então ele define o propósito fundamental da nossa vida. Portanto, nós não podemos e não devemos ficar calados diante desse Evangelho, porque ter o Evangelho significa proclamá-lo. Se nós nos limitarmos a satisfazer apenas as necessidades físicas das pessoas, ignorando as suas necessidades espirituais, nós não entendemos nada. Nós não entendemos nada do Evangelho de Jesus. Inclusive porque a transformação espiritual de uma vida, ela provoca uma transformação também em todas as outras áreas da vida, porque ela influencia a pessoa plenamente. Esse cara também fala isso, né? Nós nos importamos muito com o sofrimento terreno, mas muito pouco, mas deveríamos nos importar muito mais com o sofrimento eterno. É quando nós lidamos com o sofrimento eterno que aliviamos com maior eficácia o sofrimento terreno. Porque quando nós contamos essas boas novas às pessoas, de tudo que Deus fez em Cristo, e elas começam a seguir, o fruto dessa salvação vai ser a transformação inevitável de vidas, famílias, comunidades e até de nações. Inclusive, no livro ele vai falando sobre como as igrejas e as missões transformam sociedades, como as sociedades se tornam
mais prósperas, mais trabalhadoras, elas ajudam umas às outras, né? Se você olha para a igreja de Atos, ela era uma igreja que compartilhava, que se amava, que mutuamente dava uns aos outros do que eles tinham. Quando nós entendemos quem Jesus é e nós passamos a segui-lo, a gente não se transforma só espiritualmente. Do mesmo jeito que eu estou desafiando cada um a ir fazer isso, e a transformar pessoas, as pessoas que vocês impactarem, elas também vão fazer o mesmo. Elas vão ser transformadas, elas vão querer ajudar as outras pessoas. Elas vão se dedicar mais a trabalhar porque elas têm um propósito de por que fazer isso. Para que o fruto do seu sustento seja uma forma de impactar e amar outras pessoas. Jesus está nos chamando, gente, a proclamar. Jesus não nos chama a ficar parados, a ficar calados, a ficar presos aqui na igreja, a ficar aqui só ouvindo pregação, lendo a Bíblia dentro de casa. Que cada palavra que você lê se transforme numa atitude real para a sua vida. Esse é o meu desejo para cada um de nós, inclusive para mim mesmo. Que a gente entenda que a Bíblia nos chama a viver, a cuidar de pessoas, a amar pessoas de forma genuína e plena. Aí você pode também estar pensando o seguinte, beleza, Jesus me chama a proclamar e tudo mais, mas hoje o mundo é tão globalizado, hoje todo mundo já ouviu falar de Jesus. Quem é que não sabe quem é Jesus? Qualquer esquina tem uma igreja aqui. Aí você pensar, se eu não for, alguém vai. Se eu não for, com certeza vai ter quem resolva esse problema, quem vai pregar, né? Aí eu vou dizer, eu fui muito impactado também por esse livro por causa dessa informação, que eu não tinha dados, né? Mas pense comigo, será que realmente todo mundo já ouviu falar? E quem já ouviu falar, será que realmente entendeu o que é o Evangelho? Então eu vou começar aqui com quem não ouviu falar de jeito nenhum, certo? Alguém aqui quer chutar aqui quantas pessoas vocês acham que nunca ouviram falar de Jesus no mundo? 2 bilhões? 3 milhões? Bilhões? Tá, eu esperava que vocês fossem chutar mais baixo. O mundo tem aí o que? Eu acho que umas 8 bilhões de pessoas por aí, certo? 7. Bom, aí vocês vão pesquisar, depois vocês me trazem a resposta semana que vem. De quantas? Cerca de 8 bilhões, ok. Ignorando o fato de quantas pessoas tem exatamente no mundo, vamos focar aqui, gente. Eu lendo esse livro, né, me deparei com a seguinte informação. Um grupo é considerado não alcançado pelo Evangelho se menos de 2% da população forem cristãos. E normalmente essas populações, a maioria das pessoas não tem nenhum cristão perto, não tem nenhuma igreja perto, e muito provavelmente a esmagadora maioria dessas pessoas nem conhece uma pessoa cristã que ela possa conversar. Então elas vão muito provavelmente morrer sem jamais ouvir falar de Jesus e do Evangelho. Aí ele diz, bom, quantos grupos étnicos diferentes ainda não foram atingidos por Jesus? Mais de 6 mil grupos diferentes, que ao todo dá, ela acertou, uma população de pelo menos 2 bilhões de indivíduos. 1/4 da população mundial não ouviu falar de Jesus, ou se ouviu, sabe quase nada, e não conhece nenhum cristão próximo que possa conversar. 1/4 da população mundial, certo? Então, se você acha que já está tudo certo, que a gente não precisa mais pregar por aí, você está redondamente enganado, certo? E um dos grandes motivos que a gente deixa isso acontecer no mundo é porque a gente está confortável aqui dentro da igreja, com esses ventiladorzinhos, esse gramado, e a gente vai para o nosso acampamento, que eu adoro, a gente vem para o nosso culto, que eu adoro, a gente ouve o louvor, que é a coisa mais linda que eu adoro, com os meninos aqui que são super talentosos, e a gente vai para a nossa casa, vive a nossa vida, e não faz nada. Aí beleza, mas se você pensa que isso é muito difícil, cara, eu sou só um adolescente, então eu não posso ir lá para uma tribo no meio da Ásia para pregar o Evangelho. Missão é só coisa de quem quer ir para um país distante, né, para uma tribo escondida. Você está totalmente enganado. Porque ao nosso redor, aqui na nossa cidade, tem inúmeras pessoas perdidas esperando que alguém traga a palavra de Deus para elas. E não são poucas não, gente, são muitas. E não é só pobre não, é das ricas às mais miseráveis, todas elas são valiosas para Deus. E todas elas estão precisando de ajuda. Um exemplo, na última sexta-feira agora, anteontem, né, a gente foi fazer um sopão lá no centro com os moradores de rua.
Aí lá tinha alcoólatra, tinha viciado em drogas, tinha pessoas que passaram por conflito familiar, saíram de casa, desempregados, perdidos, abandonados. Todos eles desesperados, aguardando alguém trazer uma mínima esperança. E a gente chegou lá com uns copinhos de sopa, um pedaço de bolo, os caras mortos de gratidão recebendo aquela comida. Mas sabe o que é mais interessante, gente? 99% quando a gente perguntava, a gente pode orar por você? Dificilmente alguém dizia não. Eles estavam loucos por uma oração. Eles estavam loucos por alguém que se importasse. Estavam loucos por uma pessoa que olhasse ele nos olhos, aquelas pessoas que estão todo dia nas ruas esquecidas, e alguém fosse lá e dissesse, tudo bem, eu posso lhe dar um alimento para você comer hoje, mas amanhã ele vai estar com fome de novo. E eu não tenho como alimentar uma pessoa todo dia. Mas a semente que eu planto do Evangelho, isso aí pode gerar frutos para a eternidade. Eles estavam loucos por alguém que abençoasse eles, que pregasse para eles, que tirasse eles do esquecimento e dissesse para eles que a vida deles importa diante de Deus, que a vida deles é valiosa para Jesus. E foi isso que a gente fez. A gente não fez uma super pregação teológica. A gente chegou para eles para falar, olha, Deus se importa com a sua vida. Pode parecer que ninguém se importa, que a sociedade não liga, mas Jesus está cuidando de você. Jesus se importa com a sua vida. Tinha um cara lá, a gente perguntou se alguém queria cantar o louvor. O cara chegou, cantou um louvor lindíssimo, um morador de rua, que impactou a gente, emocionou todos nós. A gente ficou assim, meu Deus, que coisa maravilhosa como o Senhor está usando esse cara. E a gente ignora esses caras todos os dias. E a gente faz uma ação dessa, uma vez por ano, a gente faz um Natal solidário, e o resto do tempo a gente esquece que tem gente desesperada por Jesus. Então você não precisa ir para outro país para começar a proclamar o Evangelho, e você não precisa ir para outro país para encontrar gente necessitada que precisa de ajuda. E lembre-se que as duas coisas andam lado a lado. Cuidar das necessidades físicas e cuidar das necessidades espirituais. E aí uma palavra aqui para você que está em dúvida. Mais uma frase desse livro que eu acho belíssima. Ele diz que antes de a gente fazer qualquer coisa, a gente espera a confirmação absoluta de Deus que a gente está fazendo a coisa certa. A gente sai pedindo a opinião de todo mundo para a gente ter certeza que não está fazendo uma besteira. E não é ruim você ouvir conselho das pessoas, certo? Mas tem certas coisas que a gente não precisa de opinião. Proclamar o Evangelho, falar da palavra, cuidar dos necessitados, isso é um mandamento de Deus. Você não precisa pedir a opinião de pessoas se é importante você fazer isso. Você vai lá e faz. Ele diz assim, ó, se eu não tiver cuidado, eu posso lentamente permitir que a indecisão se torne inação. E a demora em obedecer se transforme em desobediência. Se você se demorar para obedecer um mandamento de Deus, isso se transforma em desobediência. A omissão também é uma ação. É a ação de decidir não fazer nada. E deixar que Deus use outra pessoa e você deixe de ser usado. E aí ele fala assim, ó, se eu estou caminhando perto de um lago e vejo uma criança se afogando, eu não paro para refletir sobre o que eu devo fazer, nem fico parado ali orando para saber que atitude tomar. Eu faço algo imediatamente, sem hesitação. Eu pulo na água e salvo a criança que está se afogando. Olhem ao redor de vocês, gente, para a sociedade. Olhem nas escolas de vocês. Olhem nas futuras faculdades. Olhem para as pessoas que vocês convivem. Tem pessoas se afogando o tempo todo. Em águas bem rasinhas, elas não sabem que é só ela ficar de pé. E você tem a oportunidade de dizer para ela, olha, Jesus te ama. Fica de pé. Nós estamos perdendo a chance. E existem muitos problemas no mundo que a gente pode influenciar, dos grandes aos pequenos. Desigualdade social, drogas, aborto, pornografia, exploração sexual, racismo, discriminação, abandono familiar. Ah, mas isso é tudo coisa que adulto só consegue fazer. Como é que eu vou combater as drogas? Como é que eu vou combater a exploração sexual? Mas você pode combater a descrença, a tristeza, a depressão de pessoas à sua volta, a pobreza, a ansiedade, o medo, a falta de esperança, a falta de propósito. Tudo isso você pode combater plantando a semente do Evangelho. E você pode usar os poucos recursos que você tem para abençoar outras pessoas também. E tem muitas outras coisas que a gente pode afetar. Então, para a gente finalizar, como é que a gente pode fazer alguma coisa a respeito de tudo isso, sem a gente ficar parado? Primeira coisa, orar. Orar não é a única coisa, mas a gente nunca pode esquecer de orar como cristãos. A gente precisa interceder por pessoas, por grupos, por assuntos, causas que precisam da intervenção de Deus.
Se eu não posso fazer algo a respeito, Deus pode. Então eu vou pedir para Ele. Segunda coisa que eu posso fazer, ofertar. Eu tenho um pouco. Lembra da oferta da viuvinha lá? Ela tinha só 2 moedas, mas ela ofertou mais que todos os outros, porque era para a glória de Deus. Então você pode contribuir para a igreja, também para projetos, para situações e para pessoas que estão precisando. Terceira coisa, você pode servir. Você pode ajudar de forma prática, tanto a igreja como a sociedade. Você pode usar os seus dons e talentos que Deus te deu, não só para o seu próprio benefício, não só para você se achar o máximo, porque você, sei lá, canta bem, ou você é bom em organizar as coisas, mas você dispor isso para a glória de Deus. Quarto, você pode proclamar. Falar, abra sua boca. Não só sirva, mas fale sobre a graça, a misericórdia de Deus, por meio daqueles elementos fundamentais do Evangelho que a gente falou, a nossa boa nova, a boa notícia. Todos pecaram, todos estão condenados, mas pelo sacrifício de Deus existe arrependimento, perdão e salvação. É muito simples proclamar isso. Você não precisa ser um doutor da lei, não. E por último, testemunhar. Como o Tiago disse, né? Não adianta nada eu ter fé sem obras. Ela é morta se eu não mostrar que a minha fé é genuína. Então dê bom testemunho por meio dos seus relacionamentos, que as suas amizades, a sua família, o seu namoro, o seu casamento, enfim, tudo que você viver, reflita a glória de Deus. Que os seus valores sejam claros. Honestidade, sinceridade, amabilidade, justiça, etc. E que esses valores se transformem em atitudes. Vivendo para a glória de Deus, a gente influencia outras pessoas a conhecer Ele. Então eu queria finalizar com mais um verso de Jesus aqui e uma citação. O pessoal do louvor, se quiser, pode ir subindo. A palavra de Deus diz assim, Mateus 9, 35. Jesus estava andando por várias cidades, vários povoados, ensinando. E quando ele viu as multidões, ele teve compaixão delas, porque elas estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então ele disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Gente, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus disse aos discípulos: orem para que Deus mande mais trabalhadores. Quem são esses trabalhadores, gente? Quem são esses trabalhadores da colheita? São vocês, gente, somos nós. Os trabalhadores da colheita de Deus somos cada um de nós. Nós somos colocados nesse mundo com um propósito: semear a palavra e glorificar o nome de Deus. A gente não pode esquecer desse propósito. E a última citação do livro, que eu não podia deixar de dizer, ele fala assim, Deus nos ama demais para permitir que nós vivamos na indiferença e na passividade. Deus te ama demais para permitir que você seja indiferente. Então não vá contra esse propósito dele e escolha ser indiferente, mas escolha ser diferença na sociedade. Mas eu não falo bem, mas eu sou limitado, mas eu não tenho muito conhecimento. Deus usa cada um de nós na proporção do nosso conhecimento e Ele nos dá dons para que a gente possa impactar pessoas. Não deixe que o medo, não deixe que a sua idade, não deixe que o seu tamanho, que a sua cultura, que a sua família, que nada lhe impeça de entender os planos que Deus tem para você e de entender a missão que Deus tem para você. E a missão de todos nós é a mesma. Cada um pode ter outras missões particulares, outros chamados, coisas que Deus lhe chamou de forma pessoal a fazer mais. Mas uma missão todo mundo tem: testemunhar e falar da verdade de Deus. Então vamos orar. Paizinho, obrigado por essa noite, Senhor, aqui na presença desses jovens, desses adolescentes. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado que a Tua palavra é viva, eficaz, verdadeira, plena. E ela nos capacita, Senhor, a falar a verdade de forma simples. Eu te peço que o Senhor dê sabedoria a cada um aqui para entender essa verdade, Pai. Que o Evangelho, que essa boa notícia é que o Senhor veio a esse mundo e se sacrificou para que nós pudéssemos ter vida e vida plena em abundância. E essa vida, Senhor, aquilo que é abundante, aquilo que transborda, Senhor, não fica preso, guardado a 7 chaves, preso dentro de um quarto. É como um copo que quanto mais você enche, ele transborda e atinge outras pessoas, Pai.
Que cada um aqui possa entender a essência do Evangelho, Senhor. Entender como o Teu amor